Cada vez mais pontos de discussão vêm sendo levantados em relação ao governo Lula, em relação à própria saúde do governo Lula, assim como também em relação à possibilidade de um impeachment de Lula. Será que Lula consegue completar todos os dias do governo? Tem muito questionamento sobre isso. E é aqui que eu vou entrar trazendo alguns pontos para vocês, tá bom? Então, Deltan Dallagnol afirma que Lula cometeu crime de responsabilidade em fala sobre Moro. Essa é uma matéria do CNN Brasil. Essa matéria do IG, que diz que o ministro atualiza o estado de saúde de Lula, melhorou, mas ainda tem muitas pessoas que falam que a saúde dele não está muito bem. E um internauta fez uma pergunta aqui, a Astrid, sobre como que fica se realmente Lula sair do cargo. Cai a chapa inteira? Tem novas eleições? Como que fica isso tudo? Eu vou explicar para você aqui a base jurídica de tudo isso, você vai entender o que acontece realmente. Lula foi empichado ou aconteceu alguma coisa mais grave que deu o afastamento do Lula, tá certo? Então vem comigo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e a gente está aqui para fazer essa análise jurídica, te explicar um pouco mais sobre tudo que pode acontecer no caso de um afastamento de um presidente e outras pautas também que a gente vai falar nesse vídeo, tá certo? Então vem comigo, se não é inscrito, inscreva-se, 1.400.000 seguidores. Astrid Paola Mateis Cruz fez a seguinte pergunta. Uma dúvida. Pela Constituição, se o presidente cai em menos de 2 anos, não cai a chapa toda? Assim dizem alguns. Por favor, peço que explique o que acontece em caso de impeachment ou de morte do presidente. Vamos entender isso aqui? Primeira coisa que a gente precisa entender. A regra de sucessão está prevista no artigo 81 da Constituição Federal. Só que é o seguinte, quando você elege o presidente e o vice. Ambos foram eleitos para exercer a função de chefe e vice-chefe do executivo. Na falta do chefe, o vice assume. Como ambos receberam votos juntos, a presunção aqui é de que a população acatou já a aceitação do vice também como presidente, ou seja, é uma chapa única. E o que acontece? Cai a chapa toda? Vamos entender aqui com base na Constituição? Artigo 81. Vagando os cargos de... Vamos no artigo 80 primeiro, bora lá. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, que no caso seria o Arthur Lira, depois o do Senado Federal, no caso o Pacheco, ou o do Supremo Tribunal Federal. Então o que eu estou dizendo aqui de acordo com o artigo 80? É só a ordem de sucessão, não é a regra de como que acontece, não é o rito, é a ordem. Então vamos lá, eu tenho o presidente e o vice, tá? Esses dois são os mandatários do Poder Executivo. Então, o cargo é dos dois. Titular é o presidente, não titular e vice é o Alckmin, no caso aqui. Faltando o Lula, seja por qualquer sentido, ou seja, numa viagem que ele vá fazer, ou numa doença que ele tenha, um afastamento, é o vice que assume. E assume como presidente da República. Não é como vice, é como presidente. Ou seja, você votou nos dois para presidente, presidente e vice. Então, primeira coisa, se acontecer o impeachment do Lula ou algo que o afaste, o vice assume com plenos poderes, que foi eleito para mandato de 4 anos. Tá, mas e aquele negócio de mais de 2 anos, menos de 2 anos, que alguns advogados aí falam que tem? Explica. Vamos lá. Aqui que vai entrar. Artigo 81. Acontecendo ou vagando os cargos de presidente e vice-presidente, aí sim, sem nenhum dos dois, vagando é que não tem ninguém exercendo. Presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois da abertura da última vaga. Então vamos entender isso aqui. Eu tenho
aqui a regra de sucessão. E aqui o rito que vai acontecer. Então tá. Faltou o Lula. O vice é o Alckmin. Não tem que fazer eleição, não tem que fazer nada. Nada. Agora faltou o Lula e o Alckmin. Seja numa viagem. Os dois saíram numa viagem. Primeiro, fica o presidente da Câmara dos Deputados no lugar. O Lira, o Pacheco, o Lula e o Alckmin foram viajar para a China. Fica o presidente do Supremo Tribunal Federal, no caso a Rosa Weber, assumiria aqui temporariamente. E no caso fixo, é a mesma regra. Vamos dizer que esse avião que está o Lula, o Lira, o Pacheco e o Alckmin cai. A presidente do Supremo Tribunal Federal vai assumir interinamente. Aí, se acontecer nos primeiros 2 anos, tá? Vagando nos primeiros 2 anos, vai ter uma nova eleição, 90 dias depois do ocorrido. E se foi depois dos 2 anos? Vai ter uma nova eleição, mas 30 dias depois do ocorrido, ou seja, da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Então, a diferença aqui, e aqui tem uma discussão política muito grande, uma discussão jurídica muito grande aqui, é sobre esse artigo, tá? Presta atenção que eu vou ler ele todo para você. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial. A eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Há aqueles que advogam e que defendem que o Congresso será quem organiza o processo eleitoral, mas quem vota é o povo. Já aqueles que defendem que quem vai votar é o próprio Congresso Nacional, ou seja, em o que a gente chama eleição indireta. O que é eleição indireta? A direta é quando o povo vota. É eleição direta. A eleição indireta é quando alguém eleito escolhe ou vota no seu lugar. Exemplo, não chega a ser uma eleição indireta, mas é quase. Você votou para o presidente. Se você é de esquerda, você votou no Lula. Se você é de direita, você votou no Bolsonaro. Ok. Aí o presidente vai escolher o ministro do STF. Se fosse um cargo eleitoral, a gente poderia dizer que ele foi votado ou escolhido indiretamente. Você vota no presidente que vota nele. É indireto. No presidente você vota direto. O meu voto é no Bolsonaro. Então o meu voto direto no Bolsonaro. Deu para entender? Então, respondendo a pergunta aqui da querida Astrid Paola Martins, como é que fica essa questão? Não cai a chapa toda? Não, não cai a chapa toda. Você já votou nos dois para presidente. Você já assumiu a posição do Lula e do Alckmin como presidente. Qualquer um dos dois vai exercer os 4 anos no caso da falta de um. Tá? Então, da mesma forma, e se acontecer o inverso? Se faltar o vice, vamos dizer que haja o falecimento do Alckmin. O Lula vai exercer por 4 anos sem vice. Aí o Lula falece depois do Alckmin. O Lira entra e faz novas eleições. Se for antes dos 2 anos, 30 dias depois, 90 dias depois, eleições. Se for depois dos 2 anos, 30 dias depois, eleições. A maioria entende que de forma indireta o próprio Congresso escolhe quem vai ser o presidente. Tá certo? Deu para entender, né? Então, muito obrigado. Obrigado por tudo. E assim, sempre que der, a gente vai continuar trazendo mais pautas aqui para vocês entenderem. Tá certo? Abraço, fica com Deus. Obrigado.